beira do caminho, cheio de fé, não parava de clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A multidão, vendo seu grande esforço, incomodados, começaram então a falar: cale-se, cale-se, ele não vai te ouvir. Mas ele não deixou se intimidar com a multidão. Mais alto então gritou: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus o atendeu e o teu milagre enfim chegou. Que tem tentado calar a sua voz. Nesse momento, chame por ele aí, grite o nome dele, chame por ele, adore o nome dele, que ele vai te ouvir. Não perca tempo, clame a ele, sinta a presença dele. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite, pois louvamos a Deus pela vida de todos os queridos irmãos que está conosco conectados, nos dando o prestígio da tua audiência no nosso programa Momento Bíblico. Louvamos a Deus por estarmos com a oportunidade de podermos falar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diretamente dos estúdios da Santa EV News, São Publicidade. Louvado seja Deus, que Deus assim tem preparado e abençoado. Deus abençoe a tua vida, uma boa noite em Cristo. Quero também mandar a paz do Senhor para o nosso amado e querido cantor Marcelo Soares, que trouxe esse clipe, esse vídeo maravilhoso, que os irmãos contemplou logo no início do nosso programa, qual estará mês que vem, outubro agora, gravando mais um novo clipe para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
Deus abençoe meu querido, que está aí no estado do Rio de Janeiro, contemplando o nosso programa Momento Bíblico. Louvado seja o nome do Senhor. Quero mandar a paz do Senhor para os meus queridos irmãos, de perto e longa distância, aos meus irmãos do Ministério Remanescente em Cristo, ao nosso pastor presidente Ronério Charles. Deus abençoe vossas vidas na presença do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo cada vez mais, pois o reino de Deus é para os vencedores. O reino de Deus é para aqueles que amam, é para aqueles que querem, é para aqueles que têm o desejo de crescimento da obra do Senhor. Por isso, possamos dizer que somos obradores do Senhor Jesus Cristo. Não é uma questão de orgulho, mas é uma afirmação de dizermos: Senhor, nós te agradecemos por fazer parte do teu reino e da tua glória. Oremos ao nosso Deus Pai Celestial. Senhor, Rei da Glória e Santo, permita-nos, ó Pai, de adentrarmos na tua presença, porque o Senhor assim nos concedeu a oportunidade nessa noite de falar do teu amor, de falar da tua grandeza e das tuas maravilhas. Fica conosco, Pai. Abençoa cada um que está nos prestigiando com a tua audiência, a todos os irmãos, a todos os obreiros, líderes, cantores, pastores, a todos aqueles que estão nos prestigiando com teu carinho. Sejam todos muito bem-vindos em Cristo Jesus. Meus irmãos, hoje o tema de hoje é um tema muito fortalecido, muito abençoado para o nosso elevo espiritual. Pois quando nós falamos das coisas de Deus, nós percebemos primeiramente o que é necessário para eu começar a entender o que Jesus, o que Deus preparou para a nossa vida. Hoje o tema ao qual nós estaremos tratando, inclusive eu peço para que os meus queridos irmãos, todos aqueles que estão nos vendo através do Facebook, através do YouTube, compartilhe esse projeto, ative o sininho, se inscreva no canal da Santo TV. Com certeza eu vou estar abençoando esse projeto para a glória de Deus. A Bíblia nos ensina: aquele que abençoa é abençoado. Então eu quero ser abençoado porque eu quero abençoar. Então vejamos que é importante entendermos o chamado de Deus para a nossa vida. Especificamente, Deus tem várias formas de chamar os teus servos, o teu povo, para o reino de Deus, para a sua obra, para o crescimento. Tudo isso é para que nós sejamos melhores, tudo isso é para que crescemos na graça e no conhecimento, tudo isso é para que o Senhor seja glorificado e engrandecido sobre nossa vida. Através de nossa história, nossa caminhada, o Senhor tem que ser glorificado, o Senhor tem que ser engrandecido. E o presente maior que possamos retribuir para Deus é fazer a tua obra, como um ato de gratidão, como um ato de misericórdia, como um ato de rendição a tudo aquilo que Deus fez para conosco. E quando fazemos a obra de Deus, meus irmãos, nós somos privilegiados, porque o Senhor nos dá a estratégia, o Senhor nos dá a orientação, o Espírito Santo do Senhor Jesus vai nos abençoando de uma forma esclarecedora de todas as coisas do Pai, de todas as coisas do chamado de Deus sobre a nossa vida. Algumas pessoas pensam que ser chamado por Deus é para pregar uma palavra, ser um pregador. Outras pessoas, ser chamado por Deus, pensam apenas que é cantar para o Senhor. Outros pensam que é zelar para a obra do Senhor. Outros pensam que ser chamado para evangelizar, ser chamado para administrar algo da parte de Deus. Outros pensam que é para profetizar, ou então estar no ministério de revelação. Coisas que, se nós olharmos, primeiramente eu preciso entender qual especificamente o chamado de Deus para a nossa vida e a nossa história. Quando nós entendemos isso, nós começamos a entender o que significa ser chamada por Deus para fazer a obra de Deus por excelência. Eu preciso fazer a obra de Deus por excelência. Eu não vejo isso como uma opção, eu vejo isso como uma determinação, não é obrigação, porque a obra de Deus não é feita por obrigação.
A obra de Deus não é feita por vontade própria, pela minha vontade, mas é feita pelo direcionamento do Espírito Santo, que foi estabelecido dentro de nós pela sua palavra, pelo poder revelador do Espírito Santo nas nossas vidas, na igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que caminhar na base da palavra e da revelação. E quando tem essas coisas, a palavra e a revelação, é uma igreja sábia, é uma igreja instruída, é uma igreja que ela consegue suportar todas as afrontas, diversidades, provações, e ela há de vencer porque ela é uma igreja que está deixando Jesus ser o primeiro, deixando Jesus ser o único de todas as coisas. É isso que faz a diferença nos dias de hoje. Não basta ter um púlpito escrito Jesus de todas as formas, não basta ter LEDs escrito Jesus dentro da igreja, não basta ter toda a tecnologia que tem em muitas igrejas nos dias de hoje. Sabe o que é necessário, o que já basta? É a graça do nosso Senhor, é a presença do Senhor sobre a nossa vida. E quando eu sou chamado por Deus, eu vou entendendo que o Senhor Jesus, Ele é o primordial de todas as coisas sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí você vai vivenciando isso e fala: Senhor, de todas as coisas que me acontecem, de todas as coisas que me sobrevêm, mas o Senhor é o primeiro, o Senhor é o único para me dar forças e graça para prosseguir. Vamos ver uma coisa interessante na palavra de Deus? Observamos que o chamado do Evangelho é misterioso, mas ele é plena vontade soberana do nosso Deus. Então, o chamado de Deus, ele é específico, é soberano, ele é misterioso, ou seja, ele vai sendo esclarecedor na nossa vida ao passar dos tempos e aos dias, conforme nós vamos vivenciando com Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse em Romanos 8,30, que nós acabamos de ler, esse chamado é um mistério para nós. Nós não conseguimos entender diretamente, de uma forma simples, de uma forma única, o chamado de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos entendendo que Deus vai trabalhando, vai aprimorando para eu deixar isso acontecer sobre a minha vida. Lembra-se que eu já disse em outros programas anteriores, o poder de escolha, ele é fundamental. Se eu tenho o poder de escolher Deus, a sua forma de trabalhar sobre a minha vida, além de eu ser abençoado, além de eu ser rico do Senhor, rico do Espírito, rico da sua palavra, cheio das tuas misericórdias e da tua bondade, o que vai acontecer aí? Eu vou sendo trabalhado o meu intelecto, a minha inteligência, a minha sabedoria humana vai sendo trabalhada, administrada para o nosso Deus, de melhor para com a minha vida, minha casa, minha história, todas as coisas. Isso é importante, porque quando nós tenhamos isso como regra de vida, nós vamos alcançando níveis espirituais diante de Deus maravilhosos, poderosos, e aí o Senhor vai se agradando. Eu preciso transmitir para o Senhor alegria, porque quando eu transmito para o Senhor alegria, eu sou fortalecido. Lembra que a palavra de Deus nos ensina? A alegria do Senhor é a nossa força. Se nós somos fortalecidos, é porque nós cremos, acreditamos que estamos transmitindo para Deus alegria. Irmãos, que coisa maravilhosa, o seu dia a dia, o meu dia a dia, o dia a dia da igreja do Senhor, constantemente transmitir para Deus alegria, que coisa poderosa. O mundo não consegue transmitir isso para Deus, o mundo não tem esse poder, ele não consegue discernir esse ato espiritual. Sabe por quê? Porque não tem Jesus, não tem a palavra, não tem o brilho do Senhor. Então, se nós temos isso como nossa vida, aí nós vamos administrando o que o Senhor está realizando sobre todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver um versículo bíblico da palavra de Deus? Pega a tua Bíblia e olha comigo, 1 Carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. A certificação de Deus vem aí, olha, vou ler. Mas vós sois a geração eleita. Primeiro, nós somos eleitos de Deus, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua perfeita e maravilhosa luz. Irmãos, olhe, veja bem, meus queridos, Deus já começa a trabalhar na nossa vida em que ponto desse versículo que nós lemos? Primeiro ponto, Ele nos tirou da lamaçal do pecado, nos tirou das trevas, nos tirou das garras do inimigo, nos fez uma nova criatura, tudo se fez novo para aqueles que estão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E como nós estamos atento ao trabalhar de Deus, nós somos cada vez mais melhor na presença do Senhor, crentes melhores, servo de Deus melhores, filhos de Deus melhores. É interessante isso, sabe por quê, meus irmãos? Porque eu preciso ser melhor na presença de Deus. Eu preciso ser uma pessoa que transmite para Deus coisas que eu não consigo transmitir para outras pessoas. Eu preciso transmitir para Deus como um filho exemplar. Louvado seja o nome do Senhor. Um filho exemplar para Deus, para que Deus contemple a minha vida cada vez mais e todas as coisas serão supridas. Todas as coisas serão administradas, guiadas, cuidadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eu estou alcançando níveis espirituais a qual meus olhos humanos não conseguem entender, não conseguem absorver isso, mas a minha alma e meu espírito vai alcançando lugares espirituais próximo de Deus e que Deus se alegra. Mas para isso eu preciso entender e fixar e escolher o poder, usar o poder de escolha do chamado de Deus sobre a minha vida. Observe uma coisa, se você acha que Deus te chamou apenas para pregar, você está muito enganado. Se você acha que Deus te chamou para cantar, para entoar louvores na casa de Deus, só isso, você está muito enganado. Deus tem muito mais do que isso na nossa vida e na nossa história. Ou seja, nós temos muito mais para oferecer para Deus do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. Temos muito mais para realizar obras para o Senhor. Lembra que Jesus disse que nós faremos obras maiores do que Ele? Quando Jesus falou isso, glórias a Deus, Ele não está falando que nós somos maiores, melhores do que o Senhor. Ele não está falando isso. O que Ele está falando? Ele está falando dentro de um contexto de obras, tempo de obras, tempo ministerial, assuntos ministeriais, a igreja, a eclésia, o assunto de sair para fora, o assunto de levar o evangelho para fora. É isso que Jesus estava esclarecendo dentro dessas suas palavras. Ele disse que faríamos obras maiores porque há um interesse que precisa ser executado dentro dessas obras maiores para que o Senhor seja engrandecido. A obra de Deus é por completa. Louvado seja o nome do Senhor. A obra de Deus é perfeita. E eu preciso mostrar para Deus que o imperfeito chamado nós conseguimos até mesmo chegar diante de Deus numa pequena perfeição. Em que sentido? Quando chegarmos à perfeição, o Senhor nos leva. Quando não, por isso que nós estamos ainda na terra fazendo a obra de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos se importando de ser perfeito na presença de Deus. A Bíblia nos ensina: sede santo como eu sou santo, sede perfeito como Ele falou para Abraão, sede perfeito porque eu sou perfeito. Então vejamos, é necessário com que nós como igreja caminhamos e tentamos conquistar diante de Deus a perfeição através da execução da palavra na nossa vida, da força de vontade, do querer acontecer, e o Senhor esclarece todas as coisas. Aí aquilo que dizemos que somos uma igreja de Cristo, somos uma geração eleita pelo Senhor. Somos uma geração eleita por Deus para falar do Evangelho, para proclamar as boas obras, para administrar a sua obra. Mas então eu preciso administrar a obra de Deus com excelência, para que o Senhor ordena a bênção. É aí que está o segredo da vitória. E muitas vezes as pessoas não entendem isso.
Porque às vezes existe dois pontos de pessoas que vão para a igreja. Tem aquelas pessoas que querem ir para a igreja e só querem ter de Deus, obter, ele quer receber de Deus. Somente nesse nível de oportunidade e de poder. Mas tem aquelas outras pessoas que vão para a igreja para adorar, para engrandecer, para exaltar, para dizer que o Senhor é maravilhoso, para dizer que o Senhor é grande, é poderoso, para dizer obrigado, Senhor, simplesmente essa palavra. Então tem pessoas que vão para a igreja com esse intuito de dizer: Senhor, eu não tenho o que dizer, não tenho palavras, como diz o salmista no Salmo 116, Senhor, eu não tenho palavras para expressar as tuas benevolências, a tua misericórdia sobre a minha vida. E realmente, irmãos, se nós colocarmos isso no peso da balança, não temos palavras para expressar o que Deus representa para nós. É muita coisa, é muita grandeza, não tem como humanamente definirmos isso, não é verdade? Então o que acontece? Acontece que eu preciso entender esse método de Deus sobre a minha vida. Fomos chamados para executar a sua obra. Fomos chamados para fazer a misericórdia de Deus sobre a nossa vida acontecer. Eu transmito misericórdia porque eu recebi misericórdia. Eu transmito a bênção porque eu sou abençoado. Eu transmito a bondade porque a bondade também me alcançou. Então, através disso, o primeiro foco é as vidas, é as almas. Porque não adianta eu estar na casa de Deus, na casa de oração, e muitas das vezes do meu lado tem pessoas morrendo espiritualmente, pessoas feridas, pessoas que precisam ser tocadas por um abraço, por uma palavra de Deus, por uma transformação, por um afago do Senhor, por um afago da irmandade da igreja, para que todo mundo entenda: aqui é um local onde o Senhor opera. Tem gente que pensa, meus irmãos, que o operar de Deus é poder, tem que ter línguas estranhas, tem que ter revelação, profecia. Esses são os dons do Espírito Santo. Tem que ter na casa de Deus? É necessário, porque são ferramentas. Mas só que, tirando essa questão como um aprimoramento sobre a nossa vida, eu preciso dentro de mim entender o que significa ser chamado por Deus, expressar o reino de Deus sobre a minha vida, sobre a minha história, expressar o que significa Jesus sobre todas as coisas. Jesus é primeiro e único da minha forma de pensar, realizar tomadas de decisões. Vai pregar, Jesus tem que ser o primeiro, Jesus tem que ser inspiração. Vai transmitir um sermão, Jesus tem que ser a inspiração. Vai transmitir um ensino, Jesus me dê a inspiração, o caminho do ensino, o meio e o fim do ensino, para que eu aprenda e as pessoas também aprendam, e todos nós aprendemos do Senhor. Vou louvar, então Jesus tem que ser inspiração. Pai, me dá uma letra abençoada para eu louvar na tua casa, para eu louvar entre os meus irmãos, para que o Senhor seja engrandecido nos louvores. Por que engrandecido? Porque o Senhor diz que habita nos louvores. Se Deus habita nos louvores, então esse habitar que fomos chamados para louvar, então eu vou louvar com graça, com alegria na alma e no espírito. Aí o Senhor será engrandecido, aí o Senhor será louvado, enaltecido sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Observamos um versículo da palavra de Deus, Romanos, no capítulo 10, versículo 9. Olha o que está escrito aí. A saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém. Olha aí. Então, primeiro ponto que eu preciso entender. Quando o apóstolo Paulo fala isso à igreja de Roma, aos irmãos romanos, ele expressa que é interessante que nós confessamos que Jesus fez e o que representa para nós, o que Jesus realiza a sua obra e as suas bondades, misericórdia, ou seja, benevolência sobre a nossa vida. E aí o que vai acontecendo? Eu confesso isso diante dos homens, diante da igreja, a tua bondade e a tua misericórdia como regra única do meu Senhor, meu Salvador e o meu Redentor. Aí continua no versículo: creres que Deus ressuscitou dos mortos. Então eu creio que ele ressuscitou no terceiro dia,
e vive para todo sempre e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Então eu preciso acreditar todo esse operar de Jesus Cristo, esse realizar do Espírito do Senhor Jesus Cristo na vida da humanidade. E todos nós caímos dentro desse pacote de Deus, dessa lista de Deus. Todos nós caímos nessa vontade de Deus de execução de salvação. Outra hora a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz aos romanos que nós estávamos destituídos da glória do Senhor, não tínhamos condições nenhuma de chegar diante de Deus e falar: Deus, olha eu aqui, olha quem eu sou, olha só o que eu tenho, olha só o que eu faço. Isso não tem nada, não tem peso, nada disso diante do Senhor como salvação. Então todos estavam cheios de pecado. A humanidade hoje, o mundo está assim, não é verdade? O mundo está tenebroso, o mundo está cheio de pecado, cheio de ruínas espirituais. A igreja tem que ser o exemplo da vitória, a igreja tem que ser o exemplo da salvação, a igreja tem que ser o exemplo da conquista de Deus sobre os homens, tirado das garras de Satanás. A igreja tem que fazer o seu papel de igreja, de vencedores. Quando eu falo vencedores, não é só obter benefícios próprios e ser materialista. Quando eu falo vencedores, é vencer o inimigo, é vencer o mundo espiritual, é vencer as obras do mal, é vencer a morte a cada dia, que a palavra de Deus diz que nós somos lançados todo dia para a morte. Então todo dia nós vamos vencendo essa morte, porque Jesus está em nós, Jesus está na casa, Jesus está presente, e quando Ele está, o mal não consegue atuar, não consegue administrar, porque o Senhor está no meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus está no meio, além de alguma coisa poderosa acontecer, o inimigo não consegue abater a tua igreja, porque Ele disse lá em Mateus 16, que as portas do inferno não pode contra a minha e a tua vida. Sabe por que não pode? Porque você crê e você confessa que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida e da tua história. Você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, é o Senhor dos grupos, é o Senhor que lidera, é o Senhor que realiza. Quando você crê dessa forma, toda a intenção maligna sai. Toda a intenção maligna não tem poder de atuar. Por quê? Você está revestido do poder de Deus, você está cheio do poder de Deus, você está com a sua casa revestida do poder de Deus, você está com a sua casa cheia da rocha, da pedra que é o Senhor Jesus Cristo, a pedra de esquina, a rocha, a pedra angular, é o Senhor que reveste o seu povo. E quando a minha casa espiritual está fixada nessa rocha, o inimigo não consegue destruir, porque cada dia a água do Espírito, a água viva do Senhor vai alimentando esta coluna, e você vai sendo fortalecido e engrandecendo, e a dia após dia dizendo: só o Senhor é Deus sobre a minha história. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para todos sempre. E isso é maravilhoso, irmãos, entender. Muitas pessoas estão perdendo esse foco, muitas pessoas estão perdendo essa linha de raciocínio espiritual sobre as vidas. Muitas pessoas estão na igreja, mas estão tristes, estão desesperançosas, e são pessoas que não acreditam mais do que Jesus é poderoso para realizar. São pessoas que estão desacreditadas, estão precisando receber um choque de Deus, estão precisando receber algo novo de Deus. Mas eu preciso entender que para eu receber algo novo de Deus, eu não tenho que esperar o A, eu não tenho que esperar o B, eu não tenho que esperar alguém chegar até a mim. Eu tenho que dar um passo para Jesus. Eu tenho que dar um passo para o poder da palavra acontecer sobre a minha vida. Jesus disse em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando ele fala isso, ele fala dentro de um contexto para
toda a igreja. Tempos atrás nós poderemos pensar que Jesus, quando falava essa palavra, era apenas para as pessoas fora da igreja, que estão cansadas, que estão oprimidas pelo diabo, que estão sofrendo nas garras de Satanás. Mas o tempo tem mudado, a situação da igreja tem mudado, a humanidade tem mudado, a espiritualidade tem mudado. E o que tem acontecido? Muitas pessoas na casa do Senhor estão cansadas, muitas pessoas na casa do Senhor estão oprimidas, precisando de algo novo de Deus. Mas Ele falou: vinde a mim, todos que estão cansados. Eu preciso ir até Jesus. Eu não tenho que olhar para as pessoas da minha forma de como eu estou indo para Jesus. Eu preciso me entregar para o Senhor, para que o chamado de Deus seja voltado a ser trabalhado na minha vida, para que o chamado de Deus conclui sobre a minha história e vai sendo aprimorado pelo Senhor. Eu preciso ir até Jesus, não olhando para o que um vai falar, um que vai pensar, ou o que a família vai pensar. O negócio é você e Ele, é você e Jesus. Se o negócio é você e Jesus, então as vitórias de Deus é com você. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quando nós vamos entendendo esse método da chamada de Deus, a chamada pessoal, a chamada universal e a chamada dentro de uma pluralidade. Ou seja, a pessoal é aquela que fomos convencidos pela sua palavra. Louvado seja Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus nos convenceu do nosso pecado e o nosso juízo. Então, o primeiro ato de chamada de Deus foi o convencimento. Irmãos, todo dia, todo momento, o Santo Espírito está falando com a igreja para nos convencermos que precisamos mais de Deus sobre a nossa vida, precisamos mais de Jesus sobre toda a nossa história. Primeiro ato de chamada de Deus é o convencimento. Segundo ato da parte de Deus é personal, ou seja, é o Senhor trabalhando para que as coisas impuras, para as coisas que não servem, para as coisas ruins que estavam em nós, sejamos libertos para Deus e chegamos diante dele totalmente imaculado, cheio da misericórdia e do perdão do Senhor. Aí o que vai acontecendo? Houve a chamada do convencimento. Segunda, houve a chamada da determinação pessoal. Agora vem a terceira. Qual é? A chamada da pluralidade. Método de Deus trabalhar para as pessoas, para com a minha vida e eu para com a vida das pessoas. Isso se chama irmandade. Isso se chama um povo unido e reunido na presença do Senhor. Isso se chama pessoas que se entregaram para Deus e agora o Espírito vai trabalhando ao todo, no plural. Ou seja, aquela igreja é uma bênção. Por que ela é uma bênção? Porque o Espírito do Senhor está lá. Porque o Senhor está operando e realizando obras maravilhosas. Não é uma questão como muitas pessoas estão por aí dizendo e afirmando, que só aqui Deus está. Irmão, não caia nessa malha de raciocínio. Isso é um egoísmo espiritual. Deus está aonde as pessoas se importam para dar a permissão de onde Ele está. Mas Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente, não é verdade? Então Deus está em todo lugar. Sim, mas eu tenho o poder de uma coisa. Se eu não permitir Deus entrar na minha vida, é o poder de escolha. Nós temos esse poder de escolha. Quantas pessoas hoje não querem Jesus? Quantas pessoas não se entregam a Jesus porque não querem? Porque olham para determinados lugares e tomam para si como um mau exemplo. Eu ser daquela igreja? Não. Eu ser daquele ministério? Também não. Então isso é um exemplo ruim que existe nos dias de hoje, que infelizmente, irmãos, se nós olharmos para um homem humano, a mulher humana, nós perdemos o foco em Cristo. O negócio com Jesus é muito mais do que pensamos, é muito mais do que entendemos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, observamos mais um versículo bíblico, Paulo dizendo, Filipenses no capítulo 4, versículo 7. Não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que abonde para a vossa conta. Ele disse para a igreja de Filipenses que a obra de Deus
ela tem que ter os seus próprios interesses de execução. Sim, esse interesse de execução tem que partir de mim para com o Senhor. O meu foco principal tem que ser a salvação. Muito bem. Só que enquanto a salvação não chega, enquanto a salvação final de Deus não chega em nossa vida, existe uma trajetória. E essa trajetória a qual nós estamos trilhando. E nós estamos trilhando uma trajetória que eu preciso entender o envolvimento de Deus sobre essa trajetória. Porque muitas pessoas estão na igreja, mas não estão entendendo essa trajetória. Não colocou Jesus nessa trajetória. É por isso que muitas pessoas entram ano e sai ano, as coisas não mudou. Precisamos entender por que não está mudando. Se é Jesus que está trabalhando, se é Jesus que está permitindo isso ser assim, acontecer assim, ou é porque eu preciso melhorar na presença do Senhor para as coisas começar a acontecer? Ou será que é o inimigo que está atuando sobre a minha vida e eu não estou entendendo? Será que eu estou longe da glória de Deus? Não consigo mais entender o sentido e o contexto, a exegese espiritual que acontece na igreja durante um culto. Não estou conseguindo entender o culto que está acontecendo, não consigo entender o que está sendo pregado, não consigo entender o que está sendo louvado. Então, significa o quê? Que eu perdi a essência espiritual sobre a trajetória, sobre a regra de fé na presença do Senhor. Se eu vou para a igreja, não entendo o que está acontecendo, misericórdia em minha vida, porque eu já estou longe de um contexto de aproximação com Deus, e eu preciso manter essa aproximação. O inimigo luta, meus queridos, para que você que está nos vendo nessa noite, através das plataformas digitais, pelo Facebook, pelo YouTube, através do estúdio que estamos aqui ao vivo, na Sun News TV, você que está nos vendo agora, você que está nos contemplando, essa bondade de Deus sobre a tua vida, de nos alimentarmos desse pão, você que está contemplando isso sobre a tua vida, observe uma coisa, o que está acontecendo com você? Você já começou a entender se você é a mesma pessoa que você aceitou Jesus? Hoje, no presente momento, você pode afirmar: Senhor, eu sou igual a quem eu te aceitei, ao momento que eu te aceitei, ou eu mudei? Então, se eu mudei, porque o tempo passa, muitas vezes o meu método de buscar a Deus mudou, minha forma de agir mudou, então significa o quê? Que eu preciso rever alguns conceitos e falar: Senhor, administra a minha vida, administra o meu tempo, para que eu possa ter o tempo de todas as coisas do dia a dia sejam administradas para a tua glória, de tudo. E aí o Senhor terá o tempo necessário para eu me lançar na tua presença. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, e ao devido tempo o achará. Quando nós vamos para a casa de Deus, quando nós vamos fazendo a obra do Senhor, eu estou lançando pão. Eu estou me lançando como um pão na água. A que água é essa? A água viva, a água que tem o poder de todas as coisas, chamada Senhor Jesus Cristo. Então é essa água que eu preciso sobre a minha vida e sobre a minha história. Louvado seja Deus. Então eu preciso também entender que essa água tem que atuar na igreja a qual eu congrego. Se eu estou na igreja e essa água de Deus não está atuando, alguma coisa está errada. O chamado de Deus não está acontecendo. Pode ser da minha parte, como pode ser da parte ministerial. Alguma coisa está acontecendo para que a água de Deus não aconteça sobre esse determinado lugar. Mas precisamos estarmos fortalecidos no Senhor. Quando a Bíblia nos ensina em Efésios, no capítulo 6, do versículo 11 em diante, de revestimento, de armadura, de força, traz para nós uma reflexão de: eu preciso estar pronto para a guerra, porque o inimigo me quer destruir, quer te destruir você também. Ele quer fazer você estar fraco, desanimado, oprimido, cheio de falsas esperanças, afirmações ilusórias, fazendo um monte de menção daquilo que não agrada a Deus. Então o inimigo está trabalhando para que nós percamos essa salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tiago, vamos observar mais um versículo bíblico. Tiago, no capítulo 1, versículo 5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria,
Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto a se lhe é dado. Então, meus queridos irmãos, a obra de Deus, ela é gloriosa em nossa vida. Se eu acho que eu não tenho, Jesus, me conceda essa sabedoria da tua palavra, essa sabedoria de vida na tua presença, porque eu quero entender e viver o melhor de Deus sobre a minha vida. Então, quando eu vou entendendo o melhor de Deus sobre a minha vida, eu vou sendo uma pessoa melhor na presença de Deus. Aquilo que eu disse que, o jeito que eu aceitei Jesus, o tempo vai mudando essas coisas. Mas o tempo muda, mas eu tenho que manter a essência, eu tenho que manter a espiritualidade, eu tenho que manter o firmamento da palavra, como um marco no meu coração, como um marco na minha vida espiritual, para entender o que o Senhor Jesus tem para realizar sobre a minha vida e sobre a minha história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja, nós falamos que somos igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ter a essência de Jesus. Ela tem que ter a essência da salvação. E vai confirmando o chamado de Deus. A essência da salvação não está só estabelecida naquele versículo bíblico, em Gênesis no capítulo 12, que diz que Deus falando para Abraão, né? Sai da tua casa, sai da tua parentela. É um chamado, não é verdade? Deus está chamando, isso é verdade. Muita gente usa esse versículo para trazer um ensino de chamado. Só que uma coisa interessante, esse versículo ele é muito profundo, só que ele não é tão profundo em relação a um chamado da essência da salvação. Ali Deus falou com Moisés: sai das coisas ruins que está em tua volta, sai das coisas ruins que não servem para você crescer, sai das coisas ruins que são pessoas que não te levam para frente, não te animam, não te motivam para algo melhor. Sai da sua parentela. Deus falou com Abraão dessa forma. É uma espécie de chamado personal. Foi um chamado personal. Depois desse chamado personal com Abraão, o que aconteceu? A execução do chamado da pluralidade. O que é isso? Depois que Abraão atentou para o chamado de Deus, todas as coisas em volta dele foi abençoado. Ele se tornou um dos homens mais ricos, não é verdade? Tinha tudo, mas por quê? A execução da pluralidade do chamado de Deus na vida dele. E Deus quer fazer isso em nossa vida. Ah, mas Deus quer me fazer o rico? Não sei. Quem sabe? Eu não te conheço, não sei a tua história. Deus conhece a tua vida. Se você quer ser rico, mas uma coisa é certa: riqueza espiritual, cheio de Deus. Essa é a maior riqueza para a nossa vida, a riqueza do Espírito Santo. E todas as vossas outras coisas vos serão acrescentadas. Aí significa o que o salmista disse, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus é isso, é verdade, é palavra, é justiça, é glória, é a presença, é a virtude. Isso é reino de Deus, é misericórdia, é perdão, é união, é reunião, é adoração, é louvor, é execução, é salvação, é vidas, é missão, é visita. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é bondade, é graça, é você estar firme na presença, acreditando que um dia, amanhã será melhor sobre a tua vida. Isso é o reino de Deus, reino de gratidão, reino de bondade. Fala: Senhor, eu não tenho, mas a tua graça me faz ter. Ter o quê? Ainda palavras para glorificar o teu nome. Porque o meu principal foco é ir para a tua casa, Senhor, e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Seja o primeiro sobre todas as coisas. E isso é buscar o reino de Deus. E todas essas coisas que eu preciso: alimentação, vestimenta, transporte, casa, saúde, trabalho, todas essas coisas serão acrescentadas para a glória do nome de Jesus. É isso que é importante. E tem pessoas que estão invertendo a situação. Ele devia estar buscando o reino, ele está buscando o quê? As demais coisas. Ele está se preocupado, está com ansiedade de buscar as demais coisas. Deixa Deus trabalhar, irmão, na tua vida. Deixa Deus trabalhar aí na tua igreja. Deixa Deus trabalhar na tua história. Você, meu irmão, pastor,
pastor, líder, deixa o Senhor executar, deixa Deus, não atropele o plano de Deus, não vai intervir sobre o agir do Espírito Santo, não tente calar o Espírito Santo na execução dos cultos, na execução do trabalho do Senhor. Deixa o Senhor realizar todas as coisas. O tempo é de Deus, a obra é de Deus, a vontade é de Deus sobre nossa vida. Principalmente precisamos sincronizar a minha vontade com a vontade do Pai, para que Ele seja enaltecido sobre todas as coisas. A palavra de Deus disse que eu devo ter a ansiedade, entregar nas mãos de Deus. Lança sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, tem cuidado de você, tem cuidado de mim, tem cuidado aqui dessa obra. Isso é tudo do Senhor. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, e por causa disso tudo aqui se fez. Então tudo é para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta eu estar preocupado, irmão. Não adianta eu pensar no dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Pai, pertence a Ele. Eu preciso entregar o dia de amanhã para que Ele execute a sua misericórdia e o seu perfeito ato de execução sobre a minha vida. E tudo vai ser esclarecido para a glória do Senhor Jesus Cristo. Observamos um versículo bíblico, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31. Olha aí. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Então tudo é para a glória de Deus. Em que sentido? É aquilo que eu estou falando, o poder da execução. Tem o poder da execução de Deus e tem o meu poder de execução. O poder de Deus é infindável, é grande, é imensurável. Eu dizer que Deus está limitado a um tipo de agir sobre a minha vida. Eu estou sendo muito demagogo afirmar que isso é real. Muito mais do que isso. O poder de Deus é poderoso, espiritual e glorioso. E todas as coisas serão reveladas, atribuídas sobre a nossa vida. Ou seja, Deus converte o espiritual se tornar material em nossas vidas, para que o Senhor nos cuide de nós, para que o Senhor cuide de você, cuide da tua igreja, do teu trabalho, dos teus negócios, da tua vida sentimental. Todas as coisas é um contexto espiritual que Deus trabalha para ser revelado sobre a sua vida. E quando o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 10, 31, que nós acabamos de ler, não importa o que você comeis, não importa o que você bebeis, mas que seja para a glória de Deus. Então você sabe o que você vai comer, o que você vai beber, você sabe o que você vai fazer, você sabe o que você vai executar, e isso seja para a glória de Deus. Deus se envolve em todas as coisas. A alimentação é para a glória de Deus, porque Ele proveu sobre a sua vida, Ele te abençoou sobre a tua vida. A bebida, a água, que seja para a glória do nome do Senhor sobre a tua vida. Todas essas coisas que muitas das vezes são pequenas a um olhar humano comum, mas muitas das vezes esquecemos de dizer: Senhor, eu te agradeço por esse grão de arroz, eu te agradeço por esse grão de feijão, eu te agradeço por esse pedaço de comida que o Senhor está me concedendo, porque isso é para a tua glória, isso é para o teu louvor. A perfeita e agradável vontade de Deus acontecendo diante dos meus olhos. O que? A providência do Senhor acontecendo diante dos meus olhos. Quando eu vejo uma refeição, quando você olhar para uma refeição diante de você, para que você sacie e mate a sua fome, lembra-te de Deus em todo instante. Em que sentido? Pelo ato daquilo que Ele proveu sobre você, por ato que Ele olhou para você e se tornou você digno, digna de poder se alimentar e dizer: Senhor, eu te agradeço por esse alimento, te agradeço por essa obra que o Senhor está realizando. E de quebra, passa na despensa, Pai, e faz florescer todas as coisas. Multiplica para a tua glória. Multiplica, porque o Senhor é um Deus multiplicador. É um Senhor que veio somar as coisas sobre nossa vida. Não é um Deus de divisão, não é um Deus de destruição, não é um Deus de separação. O nosso Pai não é assim. O nosso Deus é de realizações maravilhosas. Então, quando nós observamos isso, vemos que tudo isso, como diz Paulo, é para a glória e a honra do nosso Senhor Jesus Cristo.
Quero mandar aqui um recadinho aqui para os irmãos que está conectado aqui no YouTube. Uma paz do Senhor para o nosso irmão Marcelo. Deus abençoe. Louvado tua vida. Nossa irmã Leni, Deus abençoe a tua vida, irmãos. Juntamente com o nosso irmão João, um casal abençoadíssimo. Glórias a Deus por isso. Marcelo Souza, cantor, que está com um clipe dia 12 de outubro lançando clipe nacional para a glória de Deus. Irmãos queridos, vamos ver mais um versículo da palavra de Deus? Deus tem feito coisas maravilhosas sobre nossa vida, não é verdade? Então, quando nós entendemos esse chamado de Deus sobre nossa vida, nós vamos ver 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Pelo que também rogamos sempre por vós. Observe, irmãos, aí na parte A do versículo. Também rogamos sempre por vós. Ou seja, mútua comunhão e oração, petição para com Deus, para as vidas. Isso é contexto de chamado, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação. Olha aí que eu disse de novo, digno, dignidade diante do Pai, diante de Deus, pela vocação de Deus, nossa vida e a vocação nossa para com Ele. E cumpramos o desejo da bondade, da obra da fé com o poder. Olha aí. Preciso dizer mais alguma coisa? Porque quando nós olhamos todas essas coisas, entendemos como é precioso ser chamado e chamar. Como é glorioso eu entender essas coisas para que o Senhor seja engrandecido mutualmente sobre as vidas. Ser chamado para que alcançar as vidas. Ser chamado para engrandecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a bondade e a dignidade de Deus acontece sobre nós. Os 3 parâmetros que Deus está trabalhando sobre nossa vida vai acontecendo. Primeiro, se o Senhor já te chamou, você que já é um obreiro, obreira, cantor, líder, pastor, você já teve a primeira vontade, a chamada de Deus. Qual é? O convencimento. Lembra? Os 3? Primeiro, convencimento. O Senhor te convenceu do teu pecado e do teu juízo. Já te chamou para o átrio, para o reino, para a família de Deus. Primeiro ato. Segundo, a chamada de personal, a chamada pessoal. É aquela chamada que Deus vai me instruindo o que eu devo fazer na obra do Senhor. O que eu vou fazendo e executando na obra do Senhor. Então Deus vai colocando aquela vontade, aquele desejo, já tenho o desejo de pregar, então Deus vai dando o desejo de você pregar. Ensinar, eu tenho um desejo de ensinar. Eu quero louvar, então eu quero trabalhar nos instrumentos. Então, eu quero zelar pela casa do Senhor. Todas essas coisas são muito importantes. Eu quero fazer o adorno da casa de Deus. Isso é muito importante. Eu quero trabalhar na administração da casa do Senhor. Se Deus estiver com você, te orientando, te designando isso, vai acontecer sobre a tua vida. Tudo tem o seu tempo e a tua hora e o momento certo da bênção acontecer. Então é importante isso, não atropelar Jesus Cristo, pelas nossas escolhas, pelas nossas atuações. É importante deixar a liberdade do Senhor acontecer. O salmista Davi disse: lâmpada é para os meus pés a tua palavra, luz para o meu caminho. Ou seja, lâmpada para eu enxergar o caminho, brilhantado, claro, pela luz do Senhor. Para que eu não tropece nem para a direita nem para a esquerda, não caia nos buracos, não veja o que é ruim, não pise no que não é para ser pisado e muito menos olhar para trás. Porque é lâmpada para o meu caminho. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é importante, irmão. Isso é interessante para nós. Observamos mais um versículo da palavra de Deus. Êxodo capítulo 4, versículo 12. Vai, pois agora eu serei com a tua boca. Irmãos, que coisa maravilhosa, né? Sabe aquele negócio que as pessoas dizem assim? Vou continuar aqui com o versículo, né? Vai, pois agora, e serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Aqui. Deus, quando falou isso para Moisés, ele estava expressando: Moisés, por que você está tímido na minha presença? Você está olhando para a situação adversa, a situação ruim, e não entendendo quem é que está te chamando. Não entendendo que realmente o propósito do Senhor sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Então,
Quando Deus nos chama, tem um propósito. Quando Deus nos chama, tem uma execução, tem uma trilha, um caminho a prosseguir, a percorrer para a glória de Deus. Então, ele dizendo para Moisés, Moisés, vai, que eu te encherei e colocarei palavras certas, corretas diante do Senhor. Primeiro ato disso acontecer, não é só uma questão de preparação de Moisés, mas foi uma questão de abertura, de deixar Deus realizar, de deixar Deus fazer isso acontecer. Muitas pessoas perdem isso aqui, sabe por quê? Porque querem ensinar Deus a trilhar o caminho, ensinar Deus a como é a palavra, ensinar Deus como tem que ser o louvor, ensinar Deus como tem que ser o jeito da obra do Senhor. Irmão, saia desse caminho, saia dessa trilha, que isso daí não vai te levar a nada, vai te levar para uma ruína espiritual. Moisés, com todo o conhecimento que ele tinha, mas ele não conhecia o que era realmente obra de Deus. Ele não conhecia o que realmente era estar trilhando um caminho com Deus. Então, a igreja hoje, nós vamos trilhando o caminho com Deus, então vamos trilhando e deixando Deus ser à frente de todas as coisas. Por isso que Deus ensinou para o povo e para Moisés que a representação de Deus que tinha que estar à frente. A arca de Deus não poderia estar no meio e nem no fim. Aonde ela ficou mesmo, meus irmãos? Aonde ela ficou, meus queridos? Na frente. Então Deus tem que estar na frente de todas as coisas. Deus tem que estar na frente da nossa caminhada para ter uma caminhada abençoada e poderosa na presença de Deus. Outra coisa interessante, que quando Deus falou isso para Moisés, mostra para Moisés a dependência plena do Senhor. Eu preciso estar numa dependência plena do Senhor. Você também, a tua igreja também, a tua casa, a tua família precisa estar na dependência do Senhor. Senão as coisas não vão dar certo, senão a inimizade, a depreciação do próximo vai acontecer e você não será uma pessoa abençoada. A tua família não será abençoada. Da mesma forma, vamos enxergar rapidamente na palavra de Deus, Jeremias, capítulo 1, versículos 6 e o 7. Vamos ler o 6. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar. Olha só o que Jeremias falou. Por quê? Porque ele estava olhando pelo lado pessoal dele. Eu sou uma criança, pai. Eu sou uma criança. Mas a Bíblia diz que eu tenho que ser como uma criança. Sim, mas num contexto de humildade, simplicidade, sem situações inimigas, sem pensamento do mal. Então ele disse, pai, olha, eu não sei falar, pai, mas o Senhor estava com ele. E disse o Senhor na resposta no versículo 7, mas o Senhor me disse, não digas que eu sou uma criança. Olha aí que Deus estava falando, porque Deus já tinha estabelecido algo grande. Porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Isso é para crente corajoso. Isso é para cristão cheio da intrepidez do Senhor, cheio de ousadia, cheio de coragem. Não está olhando para A ou para B, mas dentro de uma ética, dentro de um respeito, dentro da oportunidade plena que Deus dá, eu não sou como uma criança, mas eu vou falar o que Deus tem para falar. Eu vou falar o que Deus me entregou para falar. E muitas das vezes pessoas sofrem dentro da igreja porque Deus usa com intrepidez, ousadia, na sabedoria do Espírito, e muitas das vezes a pessoa olha para o homem, olha para a mulher, julga, presume o poder da função dentro da igreja e muitas das vezes não consegue transmitir o que Deus já estabeleceu. O que Deus já deu, a revelação, a profecia, está olhando para o ser humano, o poder humano. Olhe para o poder de Deus, é Ele que tem o poder. Somos livres, irmãos. Temos que se desprender desse jugo, temos que se desprender dessa casa de servidão maligna, temos que se ligarmos no trono, temos que se ligarmos na glória de Deus. A ética e o respeito ministerial
existe e tem que acontecer. A ética eclesiástica existe e tem que acontecer. A ética espiritual, a ética dentro da igreja tem que acontecer. Mas também tem que acontecer a ousadia e a coragem. E está faltando isso em muitas pessoas que não têm coragem de decisões, não têm coragem de execuções. Estão perdendo, estão morrendo, estão entristecendo porque não estão tendo coragem de tomar atitudes para que façam a mudança sobre a sua vida. Vamos ver mais um versículo da palavra. Só o que está escrito na tela. Deus chama todas as pessoas, isso é específico. Deus nos chama para as pessoas obediência e fidelidade. Deus chama você para isso. Não é só o pastor que tem que falar que você tem que obedecer. Não é só o obreiro que tem que falar que tem que obedecer. Você já tem que saber isso pela palavra. Deus já te chamou para a obediência plena do reino de Deus, porque assim você será abençoado e conquistará a salvação eterna. O efeito homem falar que você tem que ser obediente tem que ter dois contextos. Primeiro, lembrando que precisamos ser obedientes às coisas de Deus, à obra de Deus. Segundo, lembrando que a obediência talvez em mim está faltando, então Deus está usando alguém para falar comigo, para eu tornar-se obediente à sua palavra. Terceiro, para que a obediência de Deus seja única e poderosa sobre a minha vida e eu retribui a minha obediência à sua palavra. Vamos ver mais uma coisinha interessante aí na tela? Olha só o que Deus fala. Deus chama o seu povo para falar a verdade nos tempos sombrios. Isso é a igreja de hoje, meus irmãos. Vivemos tempos sombrios, tempos difíceis, dias maus, mas a igreja do Senhor tem que ser verdadeira. A igreja do Senhor tem que ser realista para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Vou ficando por aqui. Deus continue abençoando cada um dos irmãos que esteve comigo, que esteve conosco, que esteve prestigiando o programa Momento Bíblico, diretamente da Santa Evanilson Publicidade, a qual o Senhor tem nos ajudado e tem nos abençoado. Eu quero louvar a Deus por você, por estar todas as quarta-feiras, estar desprendendo o seu tempo, investindo no reino, investindo na glória de Deus sobre a tua vida, deixando a oportunidade, a permissividade de podermos entrar diante do teu lar, diante da tua vida e falarmos um pouco mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe os meus queridos irmãos. Amanhã tem uma campanha maravilhosa com o tema Trazendo a Arca de Obed-edom na nossa igreja, remanescente em Cristo, para a glória de Deus. E sexta-feira, às 7h30, estaremos na festividade do grupo Lírio dos Vales. Um ano de vitória, um ano de glória, um ano de graça, um ano de conquista. E o Senhor tem feito grandes coisas. Sexta-feira, essa sexta-feira, às 7h, e sábado, às 6h. Às 18h estaremos lá na Rua Maravate, 741, São Paulo, capital. Deus abençoe e eu vou ficando por aqui na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque o teu Salvador, que morreu lá na cruz, foi embora pro céu preparar um lugar pra você e eu morar. Está voltando, igreja, e muitos estão desapercebidos, estão dentro da casa, não estão vigiando, perderam o temor, já
corações estão longe de Deus, estão perdendo o fervor, alimentam-se do rancor, já não praticam mais o que foi ensinado na cruz. Desperta a igreja, porque desta maneira ela não vai entrar. Desperta, desperta, o noivo vai voltar, como ele vai te encontrar? Igreja, desperta, 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 o noivo vem aí, te prepare pra subir. Igreja, desperta. Tá chegando o momento em que muitos vão gritar: socorro, socorro. Correram para um lado, correram para o outro, gritando por socorro, socorro. Mas a igreja de Cristo estará lá no céu, dizendo: santo, santo. Se prepara a igreja, porque desta maneira ela não vai entrar. Ei, estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor aqui na terra, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando. Mas a Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, todos